Dando continuidade, veremos a segunda parte da videoaula de número 004, que trata sobre a unidade de adução, as adutoras. Agora, vamos iniciar com a adutora sobre pressão por recalque. Tá? A gente viu na parte anterior adutoras por gravidade, né, sob pressão. Agora vamos ver adutoras por recalque. Nas adutoras por recalque, para um determinado diâmetro, pode corresponder a qualquer vazão, né? Diverso do que a gente viu para a adutora por gravidade, que para um determinado diâmetro corresponde a uma única vazão, né? Porque quem vai transportar, a energia disponível para transportar aquela vazão é dada pela topografia, que é fixa, determinada. No caso das adutoras por recalque, a energia fornecida para transportar a vazão que a gente quer é uma energia, em geral, fornecida por motor elétrico, né? Mas, enfim, é externa. E que pode ser, teoricamente, pelo menos, de qualquer dimensão, né? Pode ser maior ou menor. Existem motores disponíveis no mercado para potências muito variadas, né? Então eu posso, numa adutora por recalque, passar uma vazão maior ou menor no mesmo diâmetro, com uma perda de carga maior ou menor, né? Dependendo justamente dessa relação com o diâmetro que eu adotar. Ou seja, numa tubulação por recalque, na adutora por recalque, a gente pode passar qualquer vazão, teoricamente, claro, com as limitações próprias da prática, mas pode passar qualquer vazão no mesmo diâmetro. Posso ter um diâmetro muito pequeno passando uma vazão muito grande, né? O que vai ocorrer é que o conjunto motor-bomba, nesse caso, vai ter que fornecer muito mais energia, vai ter que gastar muito mais energia, né, para fornecer aquela vazão, do que se eu colocar um diâmetro muito grande para passar uma vazão pequena, né, ao contrário, ou seja, eu vou precisar de muito menos energia, né, que a perda de carga vai ser muito menor. Ou seja, no dimensionamento de adutora por gravidade, a determinação do diâmetro é hidraulicamente determinada, né? Enquanto que nas adutoras por recalque, o dimensionamento do diâmetro é indeterminado, admitindo-se a condição de menor custo para a sua definição. Ou seja, a determinação do diâmetro é econômica, né? Não é uma relação hidráulica, é uma relação econômica. Se a gente observar esse gráfico aí apresentado, né? Onde a gente relaciona custo, né, no eixo dos Y aqui, com diâmetro, a gente vai ver o seguinte, que à medida que eu aumento o diâmetro, né, eu aumento o custo de aquisição e assentamento, claro, da tubulação, né, para aquela adutora. A um diâmetro maior, quanto maior o diâmetro, a curva é essa daqui, ó, que relaciona custo com o diâmetro da tubulação, né? Enquanto que, quanto maior o diâmetro, o custo do conjunto motor-bomba e energia, consumo de energia, vai sendo reduzido. Quanto maior o diâmetro, menor o custo. A curva que representa a relação entre
custo do conjunto motor-bomba com energia elétrica e diâmetro é essa. Então, se eu fizer uma curva composta dessas duas, né? Ou seja, para cada diâmetro eu somar o custo de aquisição e assentamento da tubulação com o custo, para o mesmo diâmetro, do conjunto motor-bomba e energia elétrica, eu vou ter um ponto numa curva total, né, de custo total, composta dos custos das outras duas curvas. Então eu vou ter uma curva de custo total que vai ter esse formato, né, e que vai apresentar um ponto de mínimo total, né, que corresponderá ao diâmetro mais econômico. Tá? Então isso é o estudo econômico que precisa ser feito para determinar o diâmetro de uma linha adutora por recalque. Tá? Tem que ser, só pode ser determinado através de um estudo econômico. E isso já existe, claro, muitos programas, né, muitos modelos para a realização desses estudos econômicos, né, de forma muitas alternativas e possibilidades de materiais diferentes, etc. Né? Então, claro que para uma adutora pequena, né, de pequenas dimensões, e tanto em extensão como em diâmetro, se pode fazer um estudo mais simplificado do diâmetro econômico. Né? Uma fórmula muito usada, né, ainda hoje para determinação de diâmetro em linha de recalque é a chamada fórmula de Bresse, né, que relaciona o diâmetro com K raiz da vazão. Né? A vazão quem é? A vazão máxima diária, a mesma vazão que eu quero passar lá para chegar na cidade, para atender a cidade. Né? E esse K é um coeficiente que foi estabelecido inicialmente considerando custos, né, embutidos aí nesse coeficiente, né, custo de energia da época, materiais, etc. E se chegou a um coeficiente, né, que ainda hoje é muito usado para adutores de pequeno porte, né? E que varia esse K nessa faixa, de 0,75 a 1,4. Né? O valor mais usado aqui é 1,2. Essa fórmula de Bresse também é usada no caso de se elaborar um estudo econômico como o que a gente mostrou, né, nessa slide anterior. Então, para fazer esse estudo econômico, para determinar o diâmetro de uma linha adutora, para uma determinada vazão, então a gente precisa trabalhar com alguns diâmetros, não com uma infinidade de diâmetros, até porque tem limitações de velocidade, de perda, né, de altura manométrica, de potência, etc., praticamente. Né? Então a gente vai trabalhar com alguns diâmetros. Quais diâmetros? Então se parte da fórmula de Bresse, determina o diâmetro pela fórmula de Bresse e se trabalha com o estudo econômico com alguns diâmetros no entorno desse determinado pela fórmula de Bresse. Então se a fórmula de Bresse conduziu para uma determinada adutora um diâmetro de 300 milímetros, então você faz o estudo econômico para o diâmetro de 300, para o diâmetro de 200, para o diâmetro de 400, para alguns diâmetros em torno desse, né? Porque já sabe que a fórmula de Bresse já dá alguma aproximação aí para um diâmetro econômico, né? Porque na realidade é uma fórmula também que reflete o estudo econômico, e está embutido naquele K da fórmula de Bresse. Tá? Não deixa de ser.
no estudo econômico, porque não tem como, não tem uma fórmula hidráulica, né, para determinar o diâmetro por recálculo. Então é isso. Adota-se alguns diâmetros, né, em torno do valor obtido pela fórmula anterior e determina-se as características dos conjuntos elevatórios, altura manométrica, potência, rendimento, etc., necessários às instalações para cada diâmetro. E aí calcula-se os custos anuais de energia, aquisição de conjunto motor-bomba, aquisição das tubulações, da adutora, de execução das adutoras, e aí faz os custos anuais de amortização e juros do capital investido nos itens de investimento e determina o custo global para cada diâmetro, e assim o diâmetro é mais econômico. Tá? Determinado o diâmetro econômico, aí calcula-se através da fórmula de Hazen-Williams ou da fórmula universal, a mesma coisa como para a adutora lá por gravidade, a perda de carga unitária, J, né? E a velocidade V, resultante, através da equação da continuidade. Para o diâmetro da tubulação da sucção, né? No caso é uma adutora por recalque, então vai partir de uma bomba, né? Então tem a tubulação da linha de recalque, da adutora, e a tubulação da sucção. A tubulação da sucção será adotado normalmente o imediatamente superior ao do recalque. Né? Por quê? O objetivo é reduzir perda na sucção. Né? A sucção, quanto menos perda e menor o desnível de sucção, melhor para as condições de funcionamento da bomba centrífuga, que é a mais usada, por conta de NPSH, né, cavitação, etc. Então, se adota, em geral, o diâmetro da sucção, um diâmetro maior do que o da linha de recalque. Com isso, a gente vai ter uma velocidade mais baixa na sucção, perdas de carga menores também. Tá? Da mesma forma que a adutora por gravidade, sob pressão, a linha piezométrica também não deve cortar a tubulação em nenhum ponto. Tá? E a apresentação do projeto também é semelhante, né, como a gente está mostrando nesse esquema, né, uma carga de bomba, uma estação elevatória, e a adutora implanta, né, até um reservatório, e em perfil, né, perfil até o reservatório da estação elevatória, né, com todos aqueles mesmos detalhes da adutora por gravidade, ou seja, apresentação de curva de nível, né, da topografia em planta e perfil, na altimetria e planimetria, extensão de cada trecho da adutora, com peso de carga unitária, velocidade, diâmetro, material, curvas, né, deflexões da linha, cadastro de edificações, outros obstáculos existentes, registro de descarga nos pontos baixos, ventosa nos pontos altos, da mesma forma que a linha por gravidade. Né? A escala também, ó, 1 para 2000 em planta, e 1 para 2000 e 1 para 200 no perfil. Né? Como também aquelas mesmas observações, dependendo da extensão da linha, apresentar a linha toda, né, numa escala adequada para se ter uma ideia da piezométrica e do perfil e da planta toda da adutora, né, numa só prancha, ou em poucas pranchas. Mas, para o projeto básico, que vai para a execução, né, as escalas são essas, mesmo que ocorram
muitas pranchas, claro, porque se a extensão da linha é grande, né? Então, na escala 1:2000 não vai dar para fazer em poucas pranchas. Mas se faz na escala adequada, que é essa, melhor, e se faz uma planta ou 2 ou 3 pranchas com a planta toda da tubulação, para se ter a ideia geral e observar essa questão da piezométrica, se não corta ponto nenhum, etc. Né? Então, essa é a apresentação, né, esquemática. E aqui uma apresentação de um projeto, novamente, né, real, aquele mesmo município, né, na Paraíba, Mamanguape, um trecho tem uma adutora por recálculo. Aqui só um trecho, é linha grande, muito extensa, né, mas dá para ver, assim, a apresentação com a posição, ó, das ventosas nos pontos altos, né, e das descargas nos pontos baixos. Na parte de baixo aqui, ó, do perfil, estão anotadas as estacas topográficas, né? Cota de terreno, cota da tubulação, né? Na planta, mesma coisa, as cotas, as estacas, o cadastro, né? Deflexões da tubulação em planta, posicionamento das descargas também, ou seja, todos os detalhes são apresentados. Aqui é aquela observação que a gente fez, ó. Aqui é um trecho, porque é uma linha grande, né? Então, na escala não dá para apresentar a linha toda, né? Ficam só trechos que são fundamentais para a execução. Mas para a observação geral, é importante apresentar numa escala adequada, né? 1:5.000, 1:10.000, escala que der para apresentar numa prancha, se possível numa prancha única, se não poucas pranchas, a linha toda com a piezométrica, né? No perfil, com os mesmos detalhes, só que suficiente para o projetista ter uma visão geral de toda a linha num desenho só. Inclusive para observar essa questão da piezométrica. Se não corta em canto nenhum, que aqui, numa prancha nessa escala, não deve nem para aparecer a piezométrica aí, né? Ela ficaria... Que os dados, vazão, diâmetro, está muito ruim de visualizar, né? Mas tem tudo aqui. Bom, agora vamos ver as curvas características das tubulações. Curva característica da adutora. Curva característica, a curva que caracteriza o funcionamento daquela tubulação, né? Essa definição, esse aprendizado aí de manuseio, de observação, de análise das curvas características das tubulações e, posteriormente, das bombas, que a gente vai estudar na próxima videoaula, nas estações elevatórias, nas bombas, é um estudo fundamental para definir a melhor solução, a melhor alternativa, as variações de características de conjunto motor-bomba, inclusive de pontos de trabalho, níveis de pressão que vão ocorrer naquela adutora, né? Então, é a partir da análise, do traçado primeiro, das curvas características do sistema, né, que é o que a gente vai ver agora, curva característica da tubulação, da adutora, né, que a gente vai poder, primeiro traçar essas curvas características e depois interpretar, analisar
e posteriormente determinar ponto de trabalho quando estudar bombas também, né, em conjunto. Mas enfim, curvas características relacionam vazões e altura manométrica para determinada adutora, para uma adutora determinada, né, com diâmetro já dimensionado, etc. Né? Então, para aquela adutora, a curva característica dela relaciona vazão e altura manométrica, basicamente. Né? O seu estudo facilita a solução de grande número de problemas de recálculo, que a gente falou. A fórmula geral para a determinação da curva característica de uma adutora por recalque é a altura manométrica é igual à altura geométrica mais perdas. Né? Onde a altura geométrica, nesse esquema aqui, dá para a gente ter uma ideia, né? A altura geométrica é o desnível entre o NA da sucção da bomba e o NA de chegada, no ponto de chegada, seja um reservatório, estação de tratamento, onde for. Né? Então, a altura geométrica é a altura geométrica, né, topográfica, diferença de cota entre o NA de chegada lá da adutora e o NA de saída da sucção. Essa é a altura geométrica. E ela é composta por duas alturas geométricas parciais, né? A altura geométrica da sucção, que vem do eixo da bomba até o nível d'água na sucção. Né? É a altura geométrica de sucção. Mais a altura geométrica de recalque, que é do eixo da bomba até o NA da chegada lá. Né? Então, a altura geométrica total é a altura geométrica de sucção mais a altura geométrica de recalque. E as perdas de carga, HF, né? Totais. As perdas de carga totais são o resultado do somatório das perdas de carga ao longo da tubulação de sucção. Isso a gente vai ver mais em detalhe, né, em seguida, mas já para entender aqui a curva característica que a gente vai traçar. Então, as perdas de carga ao longo da tubulação de sucção, que é o J da sucção, multiplicado pelo L da sucção, né? Mais as perdas ao longo da tubulação de recalque, é o J do recalque, multiplicado pela extensão da linha de recalque, né? O L do recalque. Mais as perdas localizadas na sucção e no recalque. Localizadas aonde? Nas peças especiais, conexões, né? Na sucção, curva, válvula de pé, redução, no recalque, normalmente, válvula de retenção, válvula de gaveta ou borboleta, de controle, curvas, né, conexões, outras, etc. Então, somatório das perdas nessas conexões e peças especiais, na sucção e no recalque. Isso dá a perda total HF, que somada com a altura geométrica total, dá a altura manométrica. Essa é a equação da curva característica de uma linha adutora. E ela pode ser expressa também, a mesma relação, né, a mesma fórmula, vamos dizer assim, em função da vazão que estará sendo transportada por aquela tubulação, né, através dessa outra expressão, que é a altura manométrica, é igual à altura geométrica, que é a mesma, claro, né, a altura geométrica não vai mudar, mas as perdas de carga expressas através dessa relação aqui, que é função da vazão, ou seja,
R Q elevado a N, sendo o R constante para cada adutora que a gente está estudando, para aquele diâmetro, para aquela extensão, para aquela adutora, o R, né? A vazão é a mesma, que é a máxima diária, e o N é um coeficiente que é igual a 2 se a perda de carga tiver sido determinada através da fórmula universal. E 1,85 se a perda tiver sido determinada pela fórmula de Hazen-Williams, tá? Então, essa altura manométrica, o HG mais RQ elevado a N, é a mesma fórmula que essa daqui, né? Só que as perdas aqui eu estou relacionando com a vazão, através dessa expressão, tá? Eu calculei essas perdas a partir dessa vazão, que foi a máxima diária, né? Calculei o diâmetro da tubulação, etc. Aí vou calcular as perdas que estão aqui, né? Como a gente já falou. J, né, do recálculo, fez a linha do recálculo, etc. As perdas totais, em função da vazão. Daquela vazão aqui, ó. Então, vou traçar a curva característica dessa tubulação, vai estar expressa aqui nesse gráfico, né? Altura manométrica versus vazão, né? E como a gente viu, numa tubulação por recalque, com um determinado diâmetro, eu posso passar qualquer vazão, né? Isso ficou, acho que bem claro, né? E estabelecido. Então, para eu traçar essa curva característica dessa adutora, com aquele diâmetro já determinado, né? E que originalmente as perdas de carga foram determinadas para essa vazão, né? Máxima diária. Então, para eu determinar essa curva, eu vou aplicar a essa relação, altura manométrica igual a altura geométrica mais RQ elevado a N. O N é constante para aquela tubulação, em função da fórmula que eu apliquei para a perda de carga, né? Vamos dizer que se foi a de Hazen-Williams, então o N é 1,85, né? A vazão eu vou considerar a que eu usei para calcular as perdas, claro, inicialmente, né? Aquela vazão, que foi, no caso, a máxima diária. A altura manométrica para essa vazão, com aquela altura geométrica, eu estabeleci quando calculei por essa expressão, né? Calculei a altura manométrica aqui, a altura geométrica mais perdas. As perdas que eu calculei foram em função daquela vazão, naquele diâmetro, daquela linha adutora. Então, calculei as perdas totais. Então, achei essa altura manométrica. Agora, eu vou calcular essa altura manométrica aqui, né? A altura geométrica é a mesma, o N é constante e o R eu sei que é constante, né? Para cada adutora em tempo determinado, mas não sei o valor dele. Então, eu vou colocar aqui a vazão que eu calculei essa altura manométrica aqui, né? Que é a máxima diária, e aí defino o R, né? Porque eu tenho a altura manométrica para aquela vazão, o R, o HG, aí determino o R, que passa a ser constante para aquela adutora naquele tempo, né? E aí, com esse R definido, eu posso variar a vazão para qualquer valor que eu quiser e para cada uma entrar nessa expressão, a vazão X aqui, com o R constante, o N constante, o HG constante, calcula a altura manométrica correspondente àquela vazão. Então, para aquela vazão, a altura manométrica, a vazão Q1, a altura manométrica H1, a vazão Q2, a altura manométrica H2, e assim por diante. E aí traço a curva característica, que é essa, tá?
A partir dela traçada, eu posso experimentar, vamos dizer assim, qualquer vazão e tem automaticamente a altura manométrica resultante. Então eu posso estudar, né, à vontade aquela adutora, a partir da determinação da curva característica, porque como a gente viu, eu posso trabalhar com essa vazão, mas eu posso alterar essa vazão. Qualquer vazão vai poder passar, só que vai ter uma altura manométrica diferente, correspondente àquela outra vazão. Então eu tenho aqui a adutora funcionando, dimensionada para essa vazão, mas de repente eu quero aumentar essa vazão, a cidade cresceu, ou qualquer coisa, né? Qualquer motivo. Eu posso aumentar, botar uma bomba maior aqui, bombeando mais, um valor maior, ou posso de repente, né? Mudar um trecho da tubulação, aumentar o diâmetro, para aumentar a vazão, enfim, eu vou poder fazer estudos, né, de variações de funcionamento, de operação e manutenção, inclusive de instalação de bombas em paralelo, né, em série, nessa linha adutora, que vai mudar as condições da vazão da linha, né? Como é que vai ficar, qual vai ser a nova altura manométrica. Então, a partir do estudo dessa linha da curva característica daquela adutora, a partir desse estudo, dessa determinação, eu vou poder fazer uma série de estudos, de alternativas, de possibilidades de funcionamento variáveis. Tá? Então, daí a importância da gente entender como traçar essa curva característica. Traça a curva, calcula a altura manométrica, né, para aquela vazão, né, determinada. Aí, com essa altura manométrica e essa vazão que eu usei, né, o N que é constante e o HG que é constante, calculo o R. Esse R vai ser específico para aquela adutora, constante, naquele tempo, naquele diâmetro. Aí agora que eu tenho essa expressão em função das perdas aqui, ó, da vazão, aí eu vou variar a vazão com o mesmo R, né, claro, N e HG, calcular a altura correspondente, a altura manométrica correspondente para cada vazão que eu variar, à vontade. Aqui eu posso passar qualquer vazão, só que para cada uma vai resultar uma altura correspondente, né? Certo? Bom, além da determinação dessa curva característica para uma linha adutora, as adutoras, essas tubulações, né, que a gente está estudando, podem ser implantadas, né, associadas em paralelo e em série. Em paralelo, é esse caso que está demonstrado aqui graficamente, né, esquematicamente, mas graficamente, ela é construída, né, dimensionada e construída, implantada, com mais de uma tubulação, com diâmetros diferentes ou iguais, né, em paralelo, né, em valas paralelas, uma ao lado da outra, ou até na mesma vala, dependendo das dimensões, da época em que foi feita, etc. Mas, ou seja, as tubulações assentadas em paralelo, né, para funcionar simultaneamente. Como está apresentado aqui esquematicamente, né, uma bomba bombeando através de duas adutoras com diâmetros diferentes, D1 e D2, bombeando, claro, vazões diferentes, Q1 e Q2, né? Então, com diâmetros diferentes, em duas tubulações instaladas em paralelo, uma ao lado da outra. Esse é o esquema. A altura geométrica aqui é a mesma, né? A altura manométrica também é uma só, né? Vai estar saindo aqui
medida aqui na bomba, né? A altura manométrica é única aqui na saída, lógico. Né? E as vazões vão se somar. Adutoras em paralelo, as vazões se somam, claro. Tá uma vazão passando nessa tubulação e a outra nessa outra, chegando junta lá no reservatório, aqui nesse, né? As duas se somam. Enquanto que as alturas manométricas permanecem as mesmas. Então, se eu traçar a curva característica resultante da associação de adutoras em paralelo, repare, como é o procedimento, né? Como é o processo. Eu vou seguir essa regra, né? Intuitiva, né? Que as vazões se somam e as alturas permanecem as mesmas. Então, eu vou traçar a curva de uma adutora, no caso aqui, dessa com diâmetro D1, né? Como? Igual como a gente fez para uma adutora só, né? Agora. Então, vou traçar essa curva, vocês sabem, já entenderam, né? Como traçar a curva característica de uma linha adutora, aquela altura manométrica calculada para aquele diâmetro, tem todos os dados, varia a vazão, varia. Traça a curva com diâmetro D1. Traça a curva com diâmetro D2, né? Da outra linha. Do mesmo jeito, né? Como se fosse uma linha só. E aí vou aplicar aquela regra para alturas quaisquer, né? Para cada uma altura, altura H1. Somar a vazão que está passando na adutora de diâmetro D1 com a vazão que estaria passando na adutora de diâmetro D2, né? Com a mesma altura. Passou, tocou na linha, na curva característica da D1, determina a vazão, prolongo, a D2 determina a vazão, soma as duas vazões e vou ter o ponto característico na curva da associação das duas adutoras em paralelo, né? Ponto resultante aqui da soma das duas vazões com a mesma altura. Esse é o ponto. E faça a mesma coisa com a outra altura qualquer, H2 tem um ponto, H3 tem um ponto, e aí traça a curva característica resultante da associação das duas. Tá? Então, esse é uma definição muito importante para futuros estudos, né, de alternativas de funcionamento de sistemas de bombas e adutoras, como a gente vai ver mais na frente. Né? Mas aqui já dá para se ter uma boa noção, né, do que ocorre e como é feita a associação de tubulações, em paralelo, nesse caso, ou em série. As adutoras associadas em série, elas, na realidade, é como se fosse uma só adutora, com diâmetros diferentes, né? Um seguido ao outro, etc., né? Na mesma linha. Nesse caso, é evidente que a vazão que passa num diâmetro, numa adutora, passa na outra, né? A mesma vazão aqui, lógico, né? A bomba está bombeando aqui. Enquanto que a altura manométrica vai ser somada, porque a perda de carga, nesse trecho de diâmetro D1 vai ter uma perda, que vai ser somada com a altura geométrica e com as perdas na sucção aqui, né? E mais no diâmetro D2, essas mesmas perdas vão ser somadas, né? Então, a regra para determinar curva característica resultante da associação de duas ou mais adutoras em série é soma as alturas manométricas e mantém as vazões. Vazão passa numa, passa na outra. E aí fica fácil, né, para entender e traçar as curvas características resultantes dessa associação, né?
traça a curva de 1 com o diâmetro de 1, traça a curva com o diâmetro de 2, né? Do jeito que a gente aprendeu lá, para uma só linha. Né? E aí vou pegar pontos quaisquer de vazão, eu sei que o que passa numa passa na outra, né? E vou somar as alturas em cada uma das duas linhas. Duas ou mais, né? Ou seja, para a vazão Q1, soma a altura H1, a mesma vazão Q1, soma a altura H2, e aí soma as duas alturas e vem para a altura resultante com a mesma vazão para a curva da associação em série. E pego outros valores de vazão e faço a mesma coisa, obtenho outros pontos da curva resultante e traço a curva resultante da associação de adutoras em série. Tá? Isso aqui é uma consequência, né, desse estudo dessas associações, quando a gente tem adutoras bombeando para reservatórios em cotas diferentes, né, que pode acontecer em alguns casos. Né? O que é que vai acontecer com as curvas características que eu posso analisar? Né? Então aqui tem uma bomba aqui bombeando através de uma tubulação com diâmetro D2, a vazão Q2 para um reservatório no NA2, e a outra em paralelo, mas bombeando para outro reservatório em cota diferente. Aí é que está a questão, né? Se tivesse na mesma cota, não tinha mistério, né? Era como se fossem duas adutoras em paralelo normal. Mas aqui em cota diferente. Então, para ter a curva resultante dessa associação dessas adutoras bombeando em reservatórios com cotas diferentes, traça a curva característica de uma, D2, ó, curva característica da outra, D1, né? Essa, curva característica da outra, igual a uma curva normal, né? E aí, a curva resultante, o que é que vai acontecer? Para vazões até Q1, ou seja, até essa vazão aqui, ó, que vai ter a altura geométrica H2, né? Que é a altura do reservatório mais alto, está com a cota maior, né? Até essa altura, né, a vazão somente abastecerá o reservatório R1 mais baixo. Até porque a água bombeada aqui vai, claro, né, a vazão com altura manométrica menor vai logo ser atendida aqui, ó, até esse ponto, né? A partir daí, aí as tubulações funcionam como em paralelo. E aí eu vou somar vazão para a mesma altura, né? Pega a vazão que vai passar no diâmetro D2 e somo com a mesma altura para o diâmetro D1. E aí somo as duas vazões aqui, ó, somatório as duas, né? E aí traço a curva característica resultante, tá? E aí pronto, aqui posso fazer a análise desse caso específico, tá? Bom, a análise dessas associações de adutoras em paralelo, em série, também pode ser feita por via numérica, né? A gente viu ali graficamente como traçar as curvas e associar as curvas, características, né? Graficamente, mas eu posso fazer também por condutos equivalentes, né? Na realidade, o sistema vai funcionar da mesma forma, né? Diz que um conduto é equivalente a outro, isso é hidráulica, né, básica, quando transporta a mesma quantidade de água sob a mesma perda de carga total.
Então, um conduto simples, né, equivale a outro, adotando a forma universal ou a forma de Raswil, dá uma variaçãozinha, mas mais de forma do que de dimensão. Né? Então, um conduto L2 é equivalente a um conduto L1 quando o L2 é igual o comprimento L2 é igual ao L1 multiplicado pela relação dos dois diâmetros, D2 sobre D1, elevado à quinta, se a fórmula da perda de carga foi a universal. Foi a de Raswil, 4,87, né? Praticamente a mesma. Né? Isso é o que eu considero que hidraulicamente é um conduto de comprimento L2 com um diâmetro D2 equivalente a outro conduto, outro tubo com comprimento L1 e diâmetro D1, quando essa relação é estabelecida. Tá? Para condutos em série, o conduto de comprimento L, que é igual, em série é um, né, como a gente já viu, um em seguida do outro, que é igual a L1 mais L2 mais L3 mais etc. Né, tubos em série. O comprimento L, um comprimento total desses associados em série, L1 mais L2 mais L3, né? O L, que é o total, está para o diâmetro equivalente aos outros, né? Que eu não sei quanto é. Assim como L1 está para D1 elevado à quinta, L2 está para D2 elevado à quinta, mais L3. Então eu conheço L1, L2, L3, D1, D2, D3 e conheço o L, que é o total dos L's, né? Então determino o diâmetro equivalente, que substituiria todos esses D1, D2, D3, podia substituir todos eles por esse único que iria provocar a mesma perda de carga total para a mesma vazão. Claro que vai passar num e no outro, né? Em todos. Então esse seria um diâmetro equivalente a todos esses outros. E eu poderia traçar a curva característica desse, com essa extensão, traçar a curva característica desse diâmetro, que daria a mesma coisa de eu traçar de cada um desses outros e associar em série, como a gente já viu antes, graficamente. Né? Aqui eu estaria determinando o diâmetro equivalente a essa associação em série, que iria provocar o mesmo efeito, vamos dizer assim, no fluxo. Para os diâmetros em paralelo, para as tubulações em paralelo, L igual a L1 igual a L2, né? No caso daí em série, L é o somatório dos vários trechos com diâmetros diferentes. Para a associação em paralelo, a tubulação tem o mesmo comprimento que cada uma das outras que estão em paralelo, né? Com ela mesma. Tá? Então, e a relação, né, que eu conheço, L, L1, L2, L3, em paralelo conheço L, cada um dos L's, né? E os diâmetros de cada uma das adutoras em paralelo, o L do tubo com diâmetro equivalente tem o mesmo comprimento que os demais L's, que os demais comprimentos das demais adutoras em paralelo, diâmetro D1, D2, D3, etc. O L é o mesmo. Então, eu calculo o diâmetro equivalente de uma tubulação em paralelo, né? Diâmetro equivalente de uma adutora equivalente a várias outras em paralelo. Ou seja, através dessa relação, né?
D, que eu não conheço, está para L, que é igual ao comprimento de cada uma das outras linhas em paralelo, com essa relação aqui de raiz, né, de a quinta, se for, tivesse sido utilizada a fórmula universal, tivesse sido utilizada a fórmula de Yazwiri, a relação é essa daqui, ó. D elevado a 263 sobre L elevado a 0,54, né? Então eu conheço todos os L's, inclusive o L equivalente, né, do tubo equivalente, que é igual, eles estão em paralelo, eu calculo o diâmetro. Esse diâmetro equivalente a todos esses outros, com esse mesmo comprimento, vai ser uma adutora que vai transportar a mesma vazão com a mesma perda de todos eles em paralelo, funcionando simultaneamente, tá? E eu posso traçar a curva característica resultante da associação dessas várias adutoras em paralelo, traçando já direto a desse tubo aqui com esse diâmetro e essa. É interessante observar que, evidentemente, esse diâmetro vai sempre dar um diâmetro teórico, né? Porque isso aqui são os diâmetros comerciais, mas o equivalente aqui vai produzir a mesma perda, normalmente vai resultar num diâmetro teórico, tá? Mas que seria equivalente a todos esses instalados em paralelo, tá? Bom, aqui é uma estrutura de transição entre adutoras por recalque e gravidade com variação de nível d'água, também chamada de standpipe, né? Como a gente falou, as adutoras podem também ser mistas, né? Tem um trecho por recalque e outro por gravidade, a mesma linha, né? Bombeia lá para um ponto elevado, a partir, vamos dizer, do manancial, e a partir desse ponto elevado para a cidade, vai por gravidade, né? Então, teria que ter uma estrutura dessa, tipo uma caixa intermediária, né? Para fazer essa transição entre o trecho por recalque, chegar na caixa, e daí, quando essa adutora funciona dessa maneira, e nesse trecho por gravidade, por exemplo, abastece mais de uma comunidade, né, com cotas diferentes, reservatórios diferentes de chegada, etc. Então, esse trecho vai funcionar, esse segundo trecho, com cargas, né, com alturas do nível d'água na partida, na caixa de transição, com altura variável, porque na hora que não estiver indo vazão para uma determinada comunidade, num determinado ramal, né, de derivação da linha, vai alterar a perda de carga, etc., né, vazão tal, do outro trecho, e, consequentemente, alterar o nível d'água aí nessa caixa, né, nessa transição. Então, por isso que ela vai ter uma altura maior, né, de acordo com a variação do nível d'água que pode ocorrer, né, mas, de resto, é semelhante àquela caixa de intermediária, né? Tem a tubulação de chegada, tubulação de saída, caixa para limpeza, extravasor, enfim. Aí é um projeto, né, realmente aqui, para se observar. Tá? E aqui é um projeto também de uma estrutura diferenciada, né? Eu não vou falar agora, mas é chamado tanque de amortecimento unidirecional. Tal. É uma estrutura de combate ao golpe de ariete, ao transiente hidráulico, tá? Que a gente vai estudar, ter uma boa noção do que é esse fenômeno chamado de transiente hidráulico, golpe de ariete, né, na videoaula relativa à operação manutenção de sistemas de abastecimento de água, que vai ser a última dessa série sobre sistemas de abastecimento de água, né?
E aí existem vários dispositivos, várias estruturas, várias formas de reduzir, de combater esses golpes, né, esses transientes hidráulicos. Um deles é esse, né, é um tanque que é interligado com a linha adutora e que mantém um certo nível d'água, né, no interior para suprir isso, só para ter uma ideia, assim, né, que a gente vai estudar especificamente transiente e cada tipo de estrutura para combater, né? Mas esse funciona assim, né? A linha adutora está passando, né, e alimenta com uma tubulação mais fina e registro de boia, etc., um tanque unidirecional, né, o tal. E ele fica sempre com um nível d'água lá, reservado, né? E é interligado com a adutora com uma válvula de retenção aqui no trecho, né? Quando ocorre uma subpressão na adutora nesse trecho, né, que é determinado matematicamente, né, quando ocorre uma subpressão, pode ocorrer a redução da pressão interna na tubulação, atingindo valores negativos, né? E proporcionando a formação de vácuo parcial no trecho, separação da coluna d'água, da coluna líquida naquele trecho, né? E aí, nessa hora, essa estrutura, esse tal, como ele está com uma carga calculada aqui, maior do que a pressão negativa aqui na tubulação, ocorrendo essa pressão negativa nesse trecho, a água da carga do tal vai fluir para a tubulação. Passa pela, né, a válvula de retenção, impede o retorno aqui da adutora para o tanque. Mas do tanque para a adutora, reduziu a pressão aqui, ele se comunica e a água preenche esse espaço provocado pela separação das colunas aqui dentro, reduzindo o transiente, a sobrepressão que viria em seguida, né? Está havendo uma subpressão, mas posteriormente haveria uma sobrepressão. E esse tal é um dispositivo que funciona normalmente desse jeito, só para dar uma ideia, né, logo, da questão do transiente, que é um assunto muito importante, né, em elevatórias e adutoras, né, principalmente, e que a gente vai tratar especificamente, né, em outra videoaula. Assim, concluímos a videoaula de número 004, que tratou sobre a unidade de adução, né, adutoras. Na próxima videoaula de número 005, trataremos sobre a unidade de estação de bombeamento, ou estação elevatória de água, conforme a NBR 12214. Muito obrigado.